Bom dia, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Galera, estamos chegando para mais uma aula. Gente, nossa aula de hoje está pesada. Tem, muito assunto, muita coisa. Antes da gente começar a aula, eu já vou dar uma dica. Pega seu caderno, pega suas canetas coloridas, todas aquelas, aquele monte de caneta que eu tenho aqui em casa, tem um monte de caneta. Tem caneta até com boneca, tem caneta com flor. Pega as canetas correndo, pega os marca-texto, que hoje tem muita coisa para marcar. Galera, sério, pega o caderno, que eu vou pedir para vocês anotarem umas coisas no caderno, porque tem muita lição hoje, tá bom? E esse vídeo até vai ser um pouquinho mais longo que os outros, tá? Deve demorar aí meia hora, mais ou menos. Tem muita lição. Vamos nessa, que a nossa aula vai começar com a nossa vinheta. Galera, então o negócio é o seguinte... Gente, eu fui abandonado, o álcool Gelson me abandonou, mas eu vou dizer pra vocês quem voltou. Olha quem voltou. O coração peludo está de volta. Por que o coração peludo está de volta? Porque eu estava corrigindo provas e quando eu estou corrigindo provas, significa que o meu coração fica peludo. Voltou o coração peludo. Deixa o coração peludo aqui. Galera, vamos lá. Hoje a gente vai falar de clima, vegetação e paisagens terrestres. Tem muita coisa, hein? Então vamos começando aí pra gente entender um pouquinho o clima, como que se dá a vegetação. A gente não vai chegar na vegetação hoje, tá? Nós vamos começar com o clima. Paisagens, tal, as vegetações nós vamos ver depois. Hoje nós vamos começar com o clima, tá? Bom, diferente das paisagens existentes no mundo, resultam da atuação e da influência de diversos fatores atmosféricos. Eu quero que vocês grifem, marquem aí no caderno esses fatores. Depois eu vou, quando for chegando lá embaixo, eu vou marcar para vocês, tá? Então, quais são os fatores? Temperatura. A temperatura é influência. Altitude, continentalidade e maritimidade. Essas duas palavrinhas são novas pra gente aí, tá? Então, a gente vai começar a entender essas coisas hoje. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Primeira coisa, ela vai falar dos elementos atmosféricos. Eu marquei aqui 4 elementos atmosféricos. Eu vou pedindo para vocês anotar no caderno. Então anotem aí. Primeiro elemento que a gente vai estudar da atmosfera. Pode grifar aí já no livro, tá? Ó, em sua camada inferior, conhecida como troposfera, então a Terra, ela tem várias camadas de ar, tá? Ela tem várias camadas de ar. Nós vamos estudar hoje a camada que fica mais próxima da Terra, tá? Que é a troposfera. Nós vamos começar a entender um pouquinho o que acontece dentro dessa troposfera, tá? Nós vamos esquecer as outras camadas. O importante é lembrar que, ó, a camada mais perto da Terra é a troposfera, certo? Aí ele vai falar assim: acontece a interação dos elementos atmosféricos com a temperatura, pressão e umidade. Pressão, galera, é a força que o ar faz sobre a Terra. E umidade é a quantidade de água que tem no ar. Então, quanto maior a pressão, quanto maior a umidade, o clima vai mudando, tá? O clima vai mudando. E a gente vai tentar entender isso, tá bom? Aí ele ainda coloca assim, ó, que a pressão e a umidade pode ocasionar ventos, nuvens, precipitações, que são chuvas, tá? E podem ocorrer em forma de chuva, geada ou neve, que é como a água vai se manifestar pra gente, tá bom? Galera, primeiro, marquem aí, ó, eu até marquei aqui no meu livro, aqui, ó, marca lá no caderninho, temperatura atmosférica. Temperatura atmosférica é o primeiro. O que acontece com a temperatura atmosférica? A temperatura atmosférica é quando o raio solar ele bate, ele penetra no planeta, ele penetra na troposfera e ele vai aquecer o nosso planeta, certo? O ar, galera, como ele aquece o nosso planeta? Ele vem aqui, ó, ele sai 100% do Sol. Quando ele passa, 25% ele aquece o planeta, certo? Ele aquece. Ele bate no solo e volta. Esse calor
esse calor que ele bateu no solo, que ele bateu nos prédios, vai aquecer mais 25% do planeta. Então, os raios, eles são responsáveis por controlar a temperatura. É eles que vão manter aí o calor. Aonde tem mais sol, é mais quente. Onde tem menos sol, é menos quente. Então, vocês vão ver que tem região do planeta, tem regiões do planeta que o sol bate mais e tem regiões que o sol bate menos. Aonde o sol bate mais, é mais calor. E aonde o sol bate menos, é mais frio. Isso é importante, tá? Isso é importante. Então, o que acontece? Esse raio solar, ele vai aquecer a atmosfera. Aqui onde a gente mora, nós estamos mais próximos do sol. Então, nós vamos ter um calor maior. Outra coisa, tem época que nós estamos um pouco mais distante e um pouco mais próximo. Quando nós estamos mais próximos do sol, nós estamos no verão. Quando nós estamos mais distante, nós estamos no inverno. Beleza? Então, pressão atmosférica, essa é a primeira, tá? Aliás, temperatura atmosférica, tá bom? Então, tem o desenho aqui da radiação solar, ó, tá? Segunda coisa, latitude. Professor, o que é latitude? Vocês lembram aquele mapinha que eu dei nas primeiras aulas, que tinha aqui, ó, as regiões polares? Então, vamos entender a latitude. Lembra das latitudes e longitudes? Latitude significa o seguinte: quanto mais perto da linha do Equador, maior a incidência de raios solares. Olha o que ele fala aqui, ó. A incidência dos raios solares e o aquecimento desigual de acordo com as latitudes. Então, nas zonas tropicais aqui, ó, tem mais raio, então é mais quente. Nas zonas polares tem menos raio solar. Ó lá, o raio ele não bate tão diretamente. Então as zonas e tá mais distante, olha lá como tá mais distante. Então essas áreas são mais frias. Então, o que vai falar, ó? A latitude exerce a influência no aquecimento e na temperatura do planeta. Na região equatorial, o maior aquecimento da atmosfera terrestre ocorre em razão da incidência direta. Os raios estão batendo diretamente nessa região, tá bom? Os raios solares não incidem de maneira direta na superfície e se distribuem em área maior. Portanto, a sua intensidade diminui. Então, olha lá. Aqui, ó, a intensidade é maior. Para cá, galera, ó, a intensidade vai diminuindo, ó. Tá vendo? Então, o Sol, ele bate mais nessa linha aqui. Então, quando eu falo assim, olha, nas latitudes centrais, o calor é maior, por quê? Porque tem mais raio solar, tá? Então, esse é o ponto 2. Então, marquem aí. Já marcaram lá? Ponto 1, ponto 2. Agora nós vamos para o ponto 3. Latitude, tá? Marquem aí a latitude. O ponto 3 é a altitude. Latitude é a distância da linha do Equador para os polos. Altitude é a altura. Altura. Então, altitude, quanto mais alto, mais frio. Tá? Quanto mais alto, mais frio. Por que que quando você, às vezes, você tá aqui em São Paulo, seu pai fala assim, vamos pra praia? Ah, mas tá frio aqui. Aí você chega na praia, tá quente. Tá um pouco mais quente que aqui. Você fala, nossa, mas aqui tá mais calor. Já perceberam isso? Porque em São Paulo, nós estamos numa altitude mais alta que Santos. Então, aqui tem menos ar. E o ar, ele é importante na retenção. Lembra que o ar lá em cima, ele tá retendo o calor do raio solar? Ele tá retendo, tá segurando um pouco aquele calor do sol que bate na Terra. Então, quanto mais alto, mais frio. Se eu for a 5.000 metros de altitude, eu vou ver neve. Por quê? Porque tem pouco ar, o calor fica pouco retido e é mais frio. Olha só o que ele vai falar aqui, ó. Quanto maior a altitude em relação à superfície, menor a temperatura do ar. As áreas localizadas em altitudes elevadas, mesmo situadas nas áreas intertropicais, mesmo aqui no trópico, hein, apresentam temperaturas baixas. Ele dá esse exemplo aqui desse vulcão, ó. Existe um vulcão chamado Kilimanjaro, tá? Esse vulcão Kilimanjaro, galera, ele é lá na Tanzânia, lá na África, tá? Só que o Kilimanjaro, ele tá a 5.000 metros de altitude acima do nível do mar. 5.000. Gente, quem já foi no Pico do Jaraguá ou aqui no Horto, tem o núcleo da Pedra Grande ou da Pedra Branca, eu acho que é o núcleo da Pedra Grande. Quem já foi lá, tá na parte mais alta de São Paulo, a 1.200 metros de altitude.
Esse vulcão, ele é 5 vezes mais alto do que a parte mais alta de São Paulo. Tá? E quando você sobe numa montanha, já subiram numa montanha, você percebeu que o vento é maior? Tá? Tem uma quantidade de vento, você fala, nossa, que venta mais, não é? Por quê? Porque quanto mais alto, menos ar, o ar está movimentando mais, tá? É menos, mais vento. Então, gente, ó, esse vulcão, ó, o topo dele, ó, tem neve. E ele tá lá na região central, ali na região equatorial, tá? E aí acontece isso, beleza? Outro fator importante é o fator 4. Então marcaram 3, altitude. Esse aqui é o 3, tá, galera? É que meu livro aí apagou. 4, continentalidade e maritimidade. Professor André, o que é continentalidade e maritimidade? Eu não tô entendendo nada. Continentalidade, quanto mais para dentro do continente, quanto mais terra você tá perto, mais o clima muda. E quanto mais próximo do mar, você vai sofrer influência da água do mar. O clima vai ser mais úmido, vai ter uma temperatura um pouquinho diferente, tá bom? Então, se eu tô no meio, se você tá lá no centro-oeste, é um estilo de temperatura. A gente vai aprender aqui sobre variação térmica, tá? Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, variação ou amplitude. O que é uma amplitude térmica? Amplitude térmica, galera, é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, quando eu falo, olha, quanto maior a amplitude, por exemplo, aqui, ó, a minha amplitude, ó, a temperatura máxima de dia foi 28 graus e a noite foi 13. A minha amplitude foi de 15. Isso significa uma amplitude térmica grande. Amplitude, a maior com a menor, tá bom? Vamos entender, então, quais são as amplitudes aqui. O que acontece aqui é a continentalidade e a maritimidade, tá? Essas duas aí vão, então, interferir no clima. Podem ir grifando aí, tá? Eu já vou ler daqui para frente, ó. O efeito da continentalidade ocorre com maior intensidade das áreas afastadas da massa de água. Então, quando eu pego o mapa do Brasil, ó, a maritimidade, ela tá aqui, galera, ó, na região próxima ao mar. No meio, eu vou ter o fenômeno da continentalidade, porque as massas de ar, a umidade do ar não vai chegar até aqui. Ela vem, chove aqui no litoral e acaba. Então, o meio do país, ele é um pouco mais seco, a não ser que ele tenha muita água ou uma floresta. Vocês vão ver lá que a Amazônia tem água e tem floresta e o clima é um pouquinho diferente, tá bom? Então, olha lá, continentalidade é as áreas aqui do meio, tá? A temperatura do ar se aquece e se resfria rapidamente. Em decorrência disso, há uma variação de temperatura em alguns estados brasileiros. Então, a variação de temperatura é maior. A amplitude é maior, tá bom? Agora, a maritimidade. A maritimidade, o nome já diz, mar. Olha só, continentalidade, a área que está dentro do continente. Maritimidade, a área que está próxima ao mar. Beleza? Maritimidade ocorre nas áreas próximas ao mar. Certo? E os oceanos, onde as águas se aquecem e resfriam mais lentamente. Nessas áreas, a variação de temperatura é menor, como verifica-se nos estados brasileiros banhados pelo mar. Então, a variação é maior ou a variação é menor. A amplitude térmica é maior e a amplitude térmica é menor. A diferença entre a menor e a maior. Belezinha? Então, vamos lá. E o quinto e último, marca lá, quinto, número 5, pressão atmosférica. O que é a pressão, galera? A pressão é a força do ar. É o ar exercendo pressão. Vou explicar como que o ar exerce pressão. Já viram a teoria do balão? Como que funciona um balão? Eu coloco uma tocha, não é assim? O balão não tem uma tocha e ele está fechado. E aí, quando eu ligo essa tocha, eu acendo ela, o ar vai ficando quente, vai ficando leve e aquele ar que está dentro daquele coberto, ele vai subindo. Então, se o ar está quente, está leve. Se o ar está frio, ele desce. Tá? Então, o que acontece? Como que funciona a pressão? Aonde o ar está mais quente, por exemplo, aqui no centro do planeta, o ar está mais leve. E nos polos, o ar está mais pesado. Tá? É por isso que o ar está em movimento.
Porque ele está em constante, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Quando ele sobe, o ar frio está descendo, ele entra aqui por baixo, e aí o ar está em constante transformação. Belezinha? Então, olha lá. A variação, pressão atmosférica é a atuação da força do ar sobre a superfície terrestre. Pode variar de acordo com a temperatura e a altitude. Quanto mais alto, menos ar. Quanto mais baixo, mais ar. Outro efeito que dá pra gente ver isso daí na matéria. Quando a gente vai para Santos, já foram pra praia? Quando você vai pra praia com o papai e com a mamãe, o que acontece? Você começa a descer o mar, o que acontece no teu ouvido? Apita, não apita? Ou ele tapa. Tem um efeito no ouvido. Quase todo mundo sente esse efeito no ouvido. Por que dá um efeito no ouvido? Porque o ar está mudando. A quantidade de ar está mudando. E o nosso ouvido é a parte mais sensível do nosso corpo. Então, quando você está descendo para a Serra do Mar e você sente que aquele ar pesou, o teu ouvido faz tum, ou ele faz tum. Tá? Ou quando você sobe também, você sente o efeito diferente. Tá? Por quê? Por causa que a gente está vendo que o ar está mudando, certo? Aqui ele vai falar que em lugares com temperaturas baixas, as moléculas dos gases que compõem a atmosfera se comprimem, tornando o ar mais denso e com maior pressão. Então, aonde a temperatura está quente, o ar está mais leve. Onde a temperatura está fria, o ar está mais denso, está mais baixo. Hoje mesmo, hoje é sábado, 7 horas da manhã, tá frio, o ar está mais pesado, certo? É isso aí, galera. Vamos lá para frente, que tem muita lição ainda. Tempo e clima. Agora, esse aqui, gente, acabou aqui. São os 5 fenômenos, tá? Então, marquem aí os 5 elementos atmosféricos. Já marca, vai cair na prova, pelo amor de Deus. Quais são os 5 elementos atmosféricos? Temperatura, latitude, altitude, continentalidade e maritimidade e, por último, pressão atmosférica. Esses são os 5 elementos atmosféricos. Beleza? Agora nós vamos para outra parte. A diferença de tempo e de clima. Isso aqui eu acho que é mais rápido, tá? O que é o tempo e o que é o clima? Gente, tempo é quando eu tô falando de poucos dias. Tá frio lá fora hoje? Tá chovendo hoje? Como está o tempo lá fora? Aí você responde, tá chovendo, professor. Como está o dia lá fora? Está chovendo. Isso é tempo. Como está o tempo hoje? Não se pergunta como está o clima hoje, é como está o tempo. Aluno do professor André não fala errado, hein? Não fala errado. Aluno do professor André não chama rocha de pedra. Aluno do professor André não chama tempo de clima. Então como é que tá, pessoal? O tempo hoje, como tá? Se eu estivesse dando aula na sala, quando eu entrasse na sala... Pessoal, e aí, me fala como é que tá o tempo. Tá? Então o tempo é quando eu tô falando do dia. Tá chuvoso, tá ensolarado, tá ventando, não tá... É o dia de hoje, tá? Clima, galera, já é uma coisa maior. Já é uma coisa maior. É o conjunto das condições do lugar, tá? É o conjunto, é a sequência de dias, séculos, anos, tá? Quando eu falo assim, como é o clima no lugar que você mora? Ah, é seco. É seco. Mas e o tempo hoje? Tá chovendo. Pode acontecer isso? Pode. Tá? Então, o clima... E aí, o clima onde você mora? Meu, tô morando aqui no Polo Norte. O clima é frio o ano inteiro. Beleza. Tá bom? Então, essa é a diferença de tempo e clima. O tempo e o clima, galera, eles são muito influenciados pelas massas de ar. Já não falei que a Terra lá não está em movimento? O ar não se movimenta? A água também está se movimentando, a água do mar. Então, a água e o ar, eles recebem influência do lugar aonde eles são criados, aonde eles nascem. Vou dar um exemplo. Se a gente pegar aqui, vou voltar lá no desenho do planeta. Olha só. O ar que nasce aqui no polo, ele vai ser quente ou vai ser frio? Que? Não escutei. Ah, frio. Isso aí. E o ar que nasce na linha do Equador, que tem mais sol? Vai ser quente, isso. Vocês estão vendo como vocês prestam atenção? Então, o ar no polo é frio, o ar do polo do Equador é quente. Então, o que acontece? As massas de ar,
a gente vai ver a variação de onde ela nasce, tá? Então, por exemplo, olha só aqui, eu vou mostrar esse mapa para vocês. Vamos explicar isso aqui, ó. Vai grifando aí, tá? Vai grifando aí, ó. O que acontece? Aqui nós pegamos massas de ar brasileira, tá? Massas de ar brasileira. A massa de ar, galera, significa o seguinte, ó. A primeira letra, ela é maiúscula e a segunda é minúscula. A primeira é a região do planeta onde ela nasce. E a terceira é se ela tá no continente, no oceano, tá? No trópico. Então vamos entender isso aqui, ó. Primeira massa aqui, ó. Esse equatorial continental. Ela nasce próxima à linha do Equador no continente. Essa massa, ela é úmida. Por que ela é úmida? Ela é úmida e quente, porque ela está nascendo em cima da floresta. A floresta tem um negócio que a gente vai chamar de evapotranspiração. É a transpiração da floresta, ela deixa o ar úmido, tá? Então essa massa, ela é úmida, e como ela está aqui em cima na linha do Equador, ó o Equador aqui, ó, no nosso mapa, ó, ela é quente. Então é úmida e quente. Equatorial e atlântica. Nasce na linha do Equador, no Oceano Atlântico. Ela é quente e úmida, porque ela está em cima do oceano. Tá bom? A outra massa de ar, tropical continental. Se quiserem anotar as massas e as suas características, podem anotar, é importante. Tropical continental. Ela nasce próxima ao trópico e ela é continental. Essa massa, ela é quente e seca, porque ela está recebendo os efeitos da continentalidade. Ela está longe do mar, então ela nasce ali seca. Tropical atlântica. Tropical atlântica, ela nasce no trópico e no oceano. Ela é quente e úmida. Beleza? Então aqui, esse texto ele está falando disso, ó. Que dependendo da temperatura e da pressão, então, as massas, ó, elas podem ser quentes e frias, secas ou úmidas. Beleza? Agora aqui, galera, entrou as massas de inverno. Pô, e hoje tá um dia legal para mim falar sobre isso. Na massa de inverno, a gente recebe influência de uma nova massa de ar aqui, ó. Polar Atlântica. PA. Ela nasce no polo e lá no Oceano Atlântico. Ela é fria e úmida. Gente, olha na janela lá no sábado. Eu tô aqui no sábado. Pena que vocês não estão aqui hoje para ver essa aula. Por que começou a chover no inverno, professor? O que trouxe esse frio de repente? Entrou ontem uma massa de ar, passou no jornal, tá? Falando que entrou uma massa de ar. E essa massa de ar fria, ela trouxe umidade e chuva para São Paulo, porque ela vem do polo, tá? Então essa massa está influenciando na temperatura desses próximos dias aí. Espero que quando essa aula, é que o sexto B vai ter aula na quinta-feira, mas eu espero que quando vocês vejam essa aula, o clima esteja frio, tá bom? Que aí vocês vão entender bem. Aí tem várias coisas, o texto vai falando, que as massas de ar são formadas nas regiões polares, marítimas, são frias e úmidas. A massa de ar originada das regiões tropicais são quente e seca. E aí ele vai falando, ó, as massas de ar tropical são originadas de ar equatorial. E aí vai lá tudo que a gente fala. Ah, aqui fala da Amazônia, ó, que tem uma intensa evapotranspiração. Anota isso no caderno, galera. Evapotranspiração tá aqui, ó. É a perda de água para a atmosfera. É a floresta transpirando, as plantas transpirando, deixa o ar úmido, tá? Isso é importantíssimo. Nós vamos ver mais para frente que essa evapotranspiração da floresta vai ser responsável por uma boa parte de chuva aqui no Brasil, tá? Aqui ele fala um pouquinho das frentes. Uma massa de ar a gente também chama de frente. Quando duas massas se encontram, nós temos uma frente, duas frentes se encontrando, uma frente quente com uma frente fria e uma frente quente. Tá? É disso que esse texto fala. Podem grifar aí, tá? Essas partes aí, que é isso que está dizendo o texto. Ó. Frente pode ser quente, tá? A massa de ar frio e pode ser fria. A chegada de uma massa de ar, galera, ela muda o clima. Ela pode deixar o clima quente ou ela pode deixar o clima frio. Vou mostrar para vocês agora umas fotos de satélite. Tá vendo essas nuvens brancas aqui, ó? Então aqui é o Brasil, ó.
é o litoral brasileiro, tá? E essas nuvens brancas são massas. Isso aqui você fotografa do espaço. Então é por isso que a previsão do tempo consegue, porque os satélites estão fotografando a Terra e a previsão do tempo consegue, ó, tá vindo uma massa aqui nessa direção. Se ela continuar nessa direção, ela vai chegar em São Paulo. Porque a gente já sabe mais ou menos o caminho que a massa vai fazer. E aí, na quinta-feira, com essa velocidade que ela tá, na quinta-feira ela vai chegar em São Paulo e vai fazer frio. É por isso que segunda-feira eu tava assistindo aqui o Jornal da Globo, a Eliana Marques falou assim, meio-dia, olha, sexta-feira o tempo vai mudar, vai fazer frio. Porque está chegando uma frente fria em São Paulo. Tá na cara, ela tá vendo lá o satélite, tá? Então olha o que aconteceu nessa massa, ó. Dia 16 ela veio aqui entrando, ela tava meio fraquinha, aí ela foi entrando, ó, ela vai subindo no país, tá vendo, ó? Olha lá, 16, 17 e 18, ó. Ó como ela muda, ó. Mas esse ar, ó, ele tá em constante movimento e levando frio, ó. Aqui não tinha frio, ó. Não tinha massa, ó como ela chega na região central do Brasil. Tá bom? Então são fotos de satélite, são frentes. É por isso que quando você vê a televisão a partir de hoje, nunca mais você vai ver o jornal como você via antes. Tá? Agora quando você ligar lá para assistir o jornal, você vai ver assim, olha, vai entrar uma frente fria, uma massa de ar fria vindo do polo. Você vai começar a entender melhor isso daí, beleza? Vamos que ainda tem um pouco de lição. Agora a gente vai ver os climogramas. O que são climogramas? Tá? Climograma, galera, é uma representação gráfica de dados climáticos. A gente faz essa representação do ano inteiro. Do ano inteiro. Então, deixa eu apresentar para vocês o climograma. Isso aqui é um climograma. Tá? É o climograma de Brasília, que fica localizado aqui no Brasil, a capital do nosso país. Então, olha só. O que está em azul é as chuvas. E os risquinhos vermelhos que estão aí são as temperaturas. Aqui, ó, é a quantidade de chuva e aqui, ó, é a temperatura. Então, em Brasília, qual foi a média de temperatura, galera? Ó, a temperatura, ó, ela vem aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é a média, tá, galera? Então, eu pego a temperatura da noite, do dia, ó. Ela começa aqui, ó, com 15 graus, ó. E ela chega alguns dias a 20 graus, ó. E ela cai de média. Lembra que aqui a amplitude térmica é maior, porque tá lá no meio do país, então eu tenho um clima mais variável. Então, se a maior é mais alta e a menor é mais baixa, a minha média é menor, tá bom? Outra coisa, quantidade de chuva. Então, se eu perguntar para você, qual mês fez mais calor aqui em Brasília? Você vai vir aqui, vai olhar aqui, vai falar aqui, ó, aqui é os meses, ó. Janeiro, fevereiro, tá vendo aqui embaixo, ó? Ó, fevereiro, marca. Março, abril, maio, junho, fevereiro. Ó, aqui tá os meses. Aqui tá a quantidade da temperatura e aqui a quantidade de chuva, tá? Então, se eu falar qual mês teve a temperatura mais alta, você vai vir aqui, vai olhar e falar assim, opa, setembro, professor. E qual mês teve a temperatura mais baixa? Você vai olhar aqui, dezembro, professor. Qual mês choveu mais? Janeiro e dezembro, professor. E qual mês choveu menos? Junho, julho e agosto. Tá certo? É assim que a gente vê um fluxograma. Tá bom? Prestem atenção nisso, vocês vão ver isso o resto da vida de vocês, tá? Aqui, por exemplo, ó, tem duas perguntinhas sobre esses dois fluxogramas. Então aqui, ó, olha só, nesse aqui. Gente, olha a quantidade de chuva aqui, ó, na Argélia, ó. Betchar. Olha a quantidade de chuva. Quase não chove. Esse lugar aqui, ó, é deserto. É deserto. E olha as temperaturas, ó. Em julho, ó. Passa dos 25 graus, ó, de média. Tá? Agora, olha esse lugar aqui, ó. Cidade de Belize, em Belize. Olha a quantidade de chuva também, ó. Ó. Chove muito, né? E olha o clima. Tá bom? Então, aqui a gente pode observar. Galera, 362 tem atividades para fazer. Gente, como a aula de hoje foi muito longa, não vai ter atividade desse vídeo.
tá? Não vai ter. Eu vou colocar a atividade desse vídeo aqui, as perguntas desse vídeo, na próxima aula. Então, no sexto B lá na quinta-feira e o sexto B na quinta, né, na segunda aula de quinta, e o sexto A na quinta-feira também, tá bom? Então eu vou colocar o videozinho para vocês lá, só as atividades, as perguntas, tá? Então vai ser assim, ó, hoje vai entrar só aula 1, vocês vão ver essa aula e já vai responder o livro. Professor, não deu tempo de responder o livro na aula. É lição de casa, faz em casa, faz mais tarde, tem que fazer, certo? E na próxima aula eu vou pôr umas perguntas aí. Então vai ser capítulo 4, atividade 1 na quinta-feira. Tá bom? Galera, grande abraço para vocês. Boa semana e fiquem com Deus, tá bom? Um abração. Deixa eu desligar aqui. Ai, professor, eu tô aqui. Eu tenho a menininha agora e eu tenho a florzinha que me ajudam aqui na aula. Ixi, cadê o negócio para desligar? Ai, professor enrolado. Gente, tchau, tchau.